Eu me lembro claramente quando a quarentena começou. Eu tinha, obviamente, como todo mundo, estava seguindo o meu ritmo normal de vida, de trabalho. A gente tinha acabado de receber um helicóptero novo no trabalho em que eu faço. E eu me lembro que naquele voo anterior ao início da quarentena, teve um probleminha de sinal na antena, a gente ficou de trocar no dia seguinte. Mas no dia seguinte não teve voo, no dia seguinte tudo tinha mudado, as cidades tinham parado e todo mundo perplexo e temeroso diante do que seria amanhã. As pessoas com medo de sair às ruas, pelo menos naquela semana houve um silêncio, uma calmaria total e muito medo. Ventilado pela imprensa, os discursos de políticos, cada um falando alguma coisa, aquelas coletivas que não terminavam. E a impressão inicial de que duraria só 40 dias, mas dura até agora. A grande questão é, o que isso está fazendo na gente? Que tipo de pessoas nós vamos sair dessa pandemia? É sobre isso que eu quero conversar com você. Gostou da nova cara do canal? Pois é, eu estou trazendo um pouco mais de cuidado. No começo desse canal, isso tudo era feito de maneira muito artesanal, com muito cuidado, até por questão de tempo. Depois, a minha vida foi mudando, meus dias foram ficando mais corridos e aí isso foi ficando meio jogado. Mas esse ano eu comecei pensando na necessidade de trabalhar melhor os vídeos, de cuidar melhor do canal, para criar entre a gente esse contato mais próximo. É por isso que eu estou lançando agora essa série de observações sobre a vida, sobre experiências cotidianas que nós estamos tendo. Aliás, fique à vontade para sugerir se você quiser. Eu quero começar a falar sobre essa experiência que está tão presente no nosso cotidiano. E como eu dizia agora há pouco, quando começou a quarentena, a pandemia, enfim, a gente achava que isso duraria pouquinho, 40 dias, um mês, quem sabe, mas está se provando cada vez mais persistente, o que testa, né, a nossa resiliência, a nossa paciência e, é claro, que nos modifica. Não houve nenhuma experiência marcante na história dos indivíduos e da humanidade de maneira geral que não nos alterou ainda que ligeiramente. Se você for ver recentemente na história, Segunda Guerra, o Holocausto, o World Trade Center, são experiências que modificaram de maneiras diferentes, são experiências, né, diferentes, especialmente o World Trade Center, a guerra, o Holocausto, enfim, mas que criaram traumas na gente, e todo trauma revela aquilo que a gente guarda de mais essencial, para o bem e para o mal. A nossa natureza e nossa capacidade de empatia, de solidariedade, de cuidado com o outro, de melhorar na contrastada com a nossa animalização, com as nossas feiuras, que aparecem justamente em momentos mais difíceis, né? Isso vai estratificando na sociedade, muitas vezes, aquilo que a gente não gostaria de ver. Pessoalmente, quando eu enxergo esse contexto que nós estamos vivendo, onde a gente se habituou, por exemplo, a andar de máscara necessariamente, né, de lá para cá, e a sensação que nos dá quando, por exemplo, a gente vai a um supermercado e vê alguém com a máscara lá embaixo ou sem máscara, isso nos gera, eu falo por mim, uma certa irritação. Eu olho para aquela pessoa com a impressão de que não existe nenhum senso de coletividade ali. Festas, por exemplo, tão normal, tudo tão comum, hoje se tornou notícia de crime, né? A gente acabou de virar o ano agora, no momento que eu gravo esse vídeo, entrando em 2021, e não houve festas de Réveillon, Copacabana e outros lugares, e mesmo as festas de família. As famílias, na grande maioria, não se aglomeraram, não se reuniram, foram festas de telas. Eu não vou entrar no mérito aqui, se está certo ou está errado, se é justo ou injusto, cada um tem a sua opinião, né? E é óbvio que diante de uma pandemia a gente deve readequar o nosso comportamento. Mas a minha reflexão aqui com você é o seguinte: o que isso está gerando na gente? É o que eu sempre penso, quando isso passar, como é que vai ser essa sensação que a gente está alimentando, por exemplo, de desconfiança em relação ao outro? Quando nós estamos caminhando na rua ou quando nós paramos em algum lugar e vem uma pessoa na nossa direção, o que a gente está se habituando cada vez mais a fazer é desviar. Melhor não passar perto. Qualquer outra pessoa, aparentemente, ou pelo menos estatisticamente, pode ser um transmissor do vírus, o que nos faz olhar para o outro de maneira desconfiada. Inclusive, a multidão de pessoas aqui em Porto Alegre é uma loucura, que em cada farol um cartazinho pedindo dinheiro,
e a tendência, infelizmente, daqui para frente é que isso aumente, já que o auxílio emergencial, pelo menos até esse momento, não vai ser reposto, né? O governo disse que não vai retomá-lo e eu, sinceramente, me gera uma baita inquietação, pensando como é que as pessoas vão viver, pessoas que estão perdendo o trabalho, que já vinha se modificando, afinal de contas, não foi só a pandemia. A própria tecnologia já rapidamente estava alterando a nossa relação com o trabalho, como sempre foi. Toda tecnologia nova muda as relações de força de trabalho, mas a tecnologia atual ela é muito rápida, ela é muito voraz. E esse processo de pandemia acelerou ainda mais essa voracidade, já que agora os trabalhos em casa, os home office, estão se desdobrando, né? Tudo está mudando. O mundo é novo. E aí não importa o que você pensa, seja os profetas do caos, seja os da negação. E é muito triste que a gente muitas vezes se veja entre os dois. Aqueles que se alimentam da dor, da tragédia e ficam o dia inteiro anunciando morte, número de mortos, veja uma família que morreu, veja fulano de tal. Isso vira um show. E por outro lado, e às vezes até como efeito colateral dessa condição, os negadores. Isso tudo é uma mentira, isso tudo é uma conspiração, tal. E entre o caos e o show, a gente tenta encontrar o equilíbrio, né, de tentar entender esse vírus que ainda é, para muita gente, ou para a maioria dos povos, inclusive, um mistério. Como é que um vírus, uma vez que a pessoa se infecta, ele pode se reinfectar? Se discute isso, as mutações do vírus, o que coloca em xeque até a eficácia mesmo da tão esperada vacina. Se o próprio contágio do vírus não te torna imune necessariamente em relação a uma nova infecção, como é que a vacina vai ter esse poder? Então, o que nos indica é que isso pode se estender. A gente pode ficar aqui falando sobre todas as possibilidades negativas, né? E quantos traumas, quantas cicatrizes na alma e na mente das pessoas estão se formando. Mas, nesse vídeo, eu não quero ficar nessa especulação, porque eu não tenho poder sobre isso. Eu não tenho poder sobre a sociedade que sairá depois dessa experiência tão dolorida e traumática, apesar de nutrir uma mínima esperança de que alguns saiam melhores disso. Pessoalmente, eu sou cético, e eu falo sempre isso, em relação à sociedade como um todo, né? Eu não acredito em sociedades melhorarem tão exponencialmente diante dessa dor. Mas em indivíduos eu continuo acreditando. E aí eu me enxergo diante desse impasse entre negacionistas e aqueles que são os profetas do caos, entre a minha própria insegurança, as minhas próprias dúvidas, diante das perdas, em todos os sentidos. Perdas de pessoas, de amigos, de pessoas que eu conheço, de pessoas que eu conheço só de vista. Diante das minhas perdas de liberdade cotidianas, faz falta, né? Ir a um restaurante, faz falta viajar, faz falta ir a festas e se encontrar com as pessoas, faz falta, são perdas. Da minha readaptação a um mundo que, pelo menos nesse momento, é um mundo completamente diferente daquele mundo que eu vivia até o ano passado. E, ao mesmo tempo, da resiliência para me manter diante disso, cada vez mais atento no que realmente vale. Quanto mais eu tento antecipar o futuro e dele me alimentar, inclusive com medo, eu sinto que mais feio eu vou ficando, assim como grande parte das pessoas. Mais traumatizado, mais desesperançoso, mais dolorido, diante de um mundo que a gente não sabe direito o que vai ser. Mas a questão é, houve um dia em que nós, de fato, sabíamos o que o mundo seria? Talvez essa pandemia trouxe para nós a constatação de situações que sempre existiram, mas pela nossa cauterização mental, pela elaboração dessa estrutura da sociedade que nos faz sempre sermos só bons cidadãos, bons pagadores de impostos, bons profissionais, e é isso, bons maridos, boas esposas, bons filhos ou pais, sem enxergar de fato as interrogações que todos os caminhos em todas as eras sempre impuseram. A vida nunca foi uma certeza. A morte sempre foi iminente. A mudança de planos, você contava, né? Trabalhava para que fosse sempre dessa maneira, sempre foi uma possibilidade. E o que a pandemia trouxe foi a aceleração, a constatação, a exclamação diante dessa percepção. Já que é assim, e já que isso não é algo novo, o que eu vou fazer com isso? E essa é a pergunta que eu faço para você. Pessoalmente, eu tenho trabalhado cada vez mais em minha resiliência, a empatia diante
da miséria, que não é nova, né? Mas que cada vez mais eu percebo em volta de mim, de pessoas que perderam realmente tudo. O que eu posso fazer para ajudar? O que pessoalmente, todos os dias, eu tenho a oportunidade de fazer para construir uma realidade melhor onde estou? Isso eu tenho poder. Eu não tenho poder sobre as conspirações, sobre o país, a China, o Brasil, mas eu tenho poder no meu mundo. E se eu não posso responder essa pergunta, que tipo de pessoas nós sairemos depois dessa pandemia, eu posso me esforçar para, apesar dos pesares, eu sair uma pessoa um pouco melhor dessa pandemia. Se é que sairemos, de fato, em volta, ou pelo menos, né, na direção do nosso tão sonhado normalidade, que muitos já questionam se é que vai de fato ser retomado. Mas não importa. Se todos os dias eu posso trabalhar em mim em condições que, apesar das dores, me tornam um ser humano melhor, eu acho muito provável que depois disso tudo, seja lá qual for a realidade, cada indivíduo que se esforça nesse sentido pode ser muito útil para uma sociedade melhor. Pessoalmente, eu acho que nós entraremos numa sociedade mais desconfiada, mais manipulada, mais traumatizada. Eu não vejo com bons olhos os horizontes futuros para a sociedade. Mas já que é assim, mais um motivo para que eu e você nos esforcemos hoje com o que temos, com o que podemos, com o que somos, para que a gente seja alguém melhor. Essa é a minha observação.